Cumprimento, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, meus queridos, estamos aqui mais uma vez reunidos, no nosso culto da sexta-feira, amém? E eu sou grato a Deus pela oportunidade, além do Senhor, também sou grato pelo pastor Daniel, pela confiança de sempre, amém, meus queridos? Antes de iniciarmos com a leitura da palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite, né? Talvez nesse primeiro momento você não entenda, mas você vai entender, né? Porque Deus vai falar, não por mim, mas através de mim. Quantos querem ser cavadores de poços? Quantos querem ser cavadores de poços? Amém? Amém. Vamos sair nessa noite com a graça de Deus, né? Com a interpretação do Espírito Santo. O que significa isso? Ser um cavador de poços. Amém? E eu te convido a abrir a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 26. Vamos ler do 17 ao 25. Tem por título Isaac em Gerar. Gerar era uma terra filisteia. Era uma terra dos filisteus. Amém? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 26. Leremos do 17 ao 25. Amém? Eu vejo alguns irmãos ainda folheando a Bíblia, mas, como na maioria, já encontrou a passagem. Então, leremos. Estou lendo na versão NVI, é uma versão atualizada. Então, muda só um pouco o sentido da palavra, né? Atualiza a palavra, mas não muda, na verdade, o sentido, né? Então, leremos a partir do 17, que diz o seguinte: Por isso, Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas ele também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. 23. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Por fim, o 25. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Até aqui, oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, meu Deus, pelos livramentos visíveis e não visíveis. Te agradecemos, meu Deus, pelo teu socorro, pelo teu sustento, pela tua segurança. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem sido o nosso bem maior e nós não temos, na verdade, outro além de ti. Não temos a quem recorrer se não for o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, Senhor. E nesse momento,
quero te pedir, Espírito Santo de Deus, traz à minha memória tudo aquilo que meditei, Senhor, tudo aquilo que busquei de Ti, e que eu possa falar, Senhor, não aquilo que penso, mas aquilo que o Senhor quer falar nesta noite com a Tua igreja. Nos ensina, Senhor, sobre a ótica de ser um cavador de poço. Nos ensina a enxergar a oportunidade, nos ensina a sermos perseverantes, nos ensina, Senhor, na ótica de cavador de poço, a confiar em Ti, na Tua segurança, na estabilidade que traz a Tua vontade, e que assim, Senhor, possamos encontrar o maior poço que alguém pode encontrar, que é o poço da comunhão contigo, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos ensina a amar, Senhor, mais do que as Tuas bênçãos, mas a amar o Deus das bênçãos. Nos ensina, Espírito Santo, assim como essa passagem ali de Isaac, nos ensina a sermos cavador de poços, Senhor. E é o que eu te peço, usa-me conforme a Tua vontade, o Teu querer. Espírito Santo de Deus, abre o entendimento da Tua igreja, Senhor, nesta noite, Senhor, abre os olhos espirituais, para que possamos enxergar aquilo que está oculto, aquilo que está confuso, para que possamos, meu Deus, aplicar, Senhor, as nossas vidas, aplicarmos, Senhor, o nosso estilo de vida. E é o que eu desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus queridos, essa passagem que nós lemos, Isaac em Gerar, né? Eu já li a parte, digamos assim, do meio do capítulo, né? Essa passagem, para a gente contextualizar sobre ela, vamos dizer que no início desse capítulo 26, né? Nós sabemos que o livro de Gênesis, ele conta a história da criação, né? E logo após a criação, surge um homem muito importante, assim na Bíblia, né? Que é Abraão. Abraão, que em seu nome significa pai de uma grande multidão, pai de um grande povo, de um numeroso povo, Abraão. E aí Deus faz uma promessa para Abraão, né? Aí está ali no capítulo 12 de Gênesis, passagem muito conhecida. E nós vamos ver que no início do capítulo 26, Isaac, sendo filho de Abraão, ele se encontra ali em meio a uma grande seca e fome na terra. Uma fome terrível, né? Ali uma seca, uma crise foi instaurada ali onde Isaac estava. Uma grande fome, uma grande seca foi instaurada ali naquele lugar, de uma forma que, assim como toda crise dessa natureza, né, causa temor, causa medo, causa uma sensação de pânico, digamos assim, de desespero. Uma situação onde você se encontra, muitas das vezes, até desesperançado, né? Com temor pelaquela situação. E com Isaac não foi diferente, né? É tanto que no início do capítulo 26, Isaac decide ir até a terra dos filisteus. E ele vai ao encontro do rei Abimeleque, na terra dos filisteus. Isaac vai ali na tentativa de tentar garantir a sua provisão, de tentar garantir o seu sustento, de tentar enxergar uma estabilidade diante de um cenário caótico, crítico, que estava acontecendo ali naquele momento. Diante daquela crise difícil, né? Uma crise alimentar, né? Uma crise de chuva naquela região, né? Uma seca terrível. E se a gente for parar para analisar, é uma ideia compreensível, né? Se a gente está no meio difícil, a gente tenta ir para um local
que está mais favorável, um local melhor, uma situação melhor. É uma visão, uma ideia compreensível de Isaac, de sair daquele lugar e ir. Mas a metodologia que Isaac usa era errada, estava errada. Isaac queria sair da terra onde ele estava, porque ele estava confiando que ele poderia encontrar o seu próprio sustento, né? Ele poderia encontrar a sua provisão, ele poderia encontrar a sua autossuficiência. Ele poderia, talvez ele enxergava naquele momento que ele tinha condições de resolver aquele problema, ou tinha condições de enxergar uma situação melhor, um ambiente melhor. Só que a metodologia de Isaac ali estava errada. E está muitas das vezes errado quando a gente pensa que a resolução dos problemas, que a tomada de decisão, a gente pode encontrar sem a provisão de Deus, sem consultar a Deus, sem pedir uma orientação a Deus. Nem sempre temos essa capacidade. Nem sempre temos essa habilidade de conseguir resolver problemas de forma assertiva. Nem sempre temos. Nem sempre temos essa capacidade. Nem sempre. Na verdade, na maioria das vezes, está mais para a gente não ser capaz de conseguir resolver. Sem a orientação de Deus, sem consultar a Deus, sem buscar as respostas de Deus. Isaac sai ali em busca, né, de uma situação melhor, de um ambiente melhor. E aí então, a partir ali do 2, Deus aparece a Isaac. Deus aparece a Isaac e Deus fala assim com Isaac. Primeiro, Deus dá um alerta para Isaac. Deus dá ordena Isaac, e Deus fala o seguinte com Isaac: não desça para o Egito, não vá para o Egito. Por Deus estar falando isso com Isaac, provavelmente ele tinha cogitado ir para o Egito, voltar ali para o Egito, para tentar uma situação melhor, como eu tinha dito. Mas Deus dá um imperativo: não desça para o Egito, não vá para o Egito. E Deus fala mais: fique na terra onde eu vou te dizer, onde eu vou determinar para você, onde você deve ficar. Deus fala isso com Isaac. E aí, depois de que Deus fala isso com Isaac, aí você pode ver melhor a partir do versículo 2 e 3 de Gênesis 26. Deus chega trazendo a orientação para Isaac, dizendo para ele não ir para o Egito, para ele ficar na terra que Deus iria determinar a ele. E Deus traz à memória de Isaac quem era o Deus do seu pai. Quem era o Deus que estava falando com ele. Quem era o Deus que estava determinando aquilo para ele. E Deus fala para Isaac: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou aquele Deus que tirou o teu pai da terra do Ur dos Caldeus e constituiu uma grande nação. Irei constituir também através de você. E Deus relembra para Isaac algumas promessas que ele havia dito para Abraão. Abraão, pai da promessa. As promessas que Deus havia falado, com Abraão. Você pode ver aí em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 22. Foram passagens, capítulos onde Deus faz promessas para Abraão. E Deus fala: olha, e essa promessa ela não foi interrompida, ela não parou. Ela não foi, ela não se encerrou em Abraão. Ela será estendida para você. Ela será estendida para você. Você por herança
pela minha promessa com seu pai, você vai receber essa promessa. Você vai ser a extensão, a continuidade da promessa que eu fiz a seu pai, Abraão. E Deus fala isso com Isaac, ali, no início do 26. Então, amados irmãos, o intuito de Deus, né, naquele momento, era trazer segurança para Isaac. Era trazer orientação para ele, onde ele não deveria ir, onde ele deveria ficar, e também traz segurança e tranquilidade para Isaac naquele momento. Eu sou o Deus do teu pai, eu sou aquele que não desampara, eu sou aquele que não se esqueceu de você, eu sou aquele que sou capaz, né, de te dar a solução para você enfrentar essa crise. Eu sou capaz de te ajudar, eu vou te abençoar, eu vou prover o teu futuro, eu vou te dar o sustento que você precisa. Tranquilizando, trazendo segurança para Isaac, né? Isaac estava ali sem chão, e Deus traz o chão para ele, ó. Coloca ele para ele pisar em terra firme, fazendo uma alusão, né? Aí, do intuito de Deus de falar, de aparecer para Isaac. Então Deus traz tranquilidade, traz paz, traz paz a Isaac, né? Ali naquele momento. Ele não tinha esquecido das promessas. As promessas iriam ser cumpridas em Isaac. Ele precisava descansar, ele precisava confiar, ele precisava se entregar. E aí, logo após Deus ter falado isso com Isaac, ter trazido a memória dele, aí agora vem o primeiro teste, né? Deus primeiro dá a lição, sendo ele o professor master, o professor, o sumo professor. Primeiro ele dá a lição, para depois, primeiro ele dá o ensino, né? Melhor dizendo, para depois ele dá a lição. E já vem a primeira lição para Isaac. Na escola de Deus, né? Primeiro ele ensina para depois aplicar o teste. E antes da gente continuar meditando, eu concordo com o pastor Hernando Dias Lopes quando ele fala da didática de Deus no deserto. Foi assim na vida de Abraão, foi assim na vida de Isaac, como a gente está meditando, foi assim na vida de vários outros, né, personagens bíblicos. Na didática de Deus do deserto, o deserto não é um acidente de percurso na jornada da vida. O deserto é um campo de treinamento de Deus. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina e equipa os seus líderes mais importantes. O deserto não nos promove, mas nos humilha. Nessa escola, Deus nos prova para nos aprovar. O projeto de Deus em nos matricular nessa escola não é nos enfraquecer, mas tonificar as musculaturas da nossa alma. Eu concordo muito com essa definição do pastor Hernandes sobre a didática de Deus no deserto, a didática de Deus nas situações difíceis, a didática de Deus para as crises. É um tônico para a gente, é um ensino para a gente, é para nos puxar, é para abalar muitas vezes as nossas estruturas, mas é para justamente nos amadurecer, nos fazer crescer, fortalecer a nossa fé. E como eu tinha dito, homens como Moisés, Davi, Elias foram treinados no deserto, foram treinados, e vem para Isaac um teste, logo após Deus ter falado isso com ele. Só que naquele momento Isaac falha, né? Falha naquele primeiro teste. Porque ele estava ali em uma terra estranha, né? Estava na terra dos filisteus, embora naquele momento ainda os filisteus não eram inimigos de Israel, como a gente sabe que eles foram, principalmente aí a partir de Juízes, né? Onde Israel e os filisteus tinham guerras constantes, e hoje tem, né? Porque se você for parar para observar, Israel está em guerra com a Palestina.
E se a gente for ver, o nome Palestina significa Filistina, ou terra dos filisteus. Quando os árabes invadiram, né, Israel, eles colocaram esse nome para zombar de Israel. Filistina, terra dos filisteus. Ou seja, era um povo, nesse momento, ainda não era grandes inimigos, digamos assim. Mas vira e mexe tinha suas contendas. Mas enfim, eles estavam na terra, na terra estranha. Eles estavam na terra estranha. Naquele momento. Então vem o primeiro teste. Qual foi esse primeiro teste que vem para Isaac, quando Deus fala isso para ele, aí a partir do 2? O primeiro teste é que Isaac, estando nessa terra estranha, e sendo Rebeca, a sua esposa, e a Bíblia faz questão de especificar, digamos assim, né, que Rebeca era uma mulher muito formosa, uma mulher bonita, uma mulher que chamava a atenção onde passava. E aí, algumas pessoas daquela terra, né, logicamente, vendo aquela mulher bonita, desejaram, cobiçaram aquela mulher. Só que Isaac sentiu medo. Isaac sentiu medo de que ele fosse morto e aqueles homens possuíssem a sua mulher. E aí ele mente. Ele falha naquele momento e ele diz que Rebeca não era sua esposa, Rebeca era sua irmã. E uma história que já tinha acontecido com Abraão. Se você for ver em Gênesis 20. E outra coincidência, não só essa de Abraão ter feito isso, mas foi no mesmo lugar, foi na mesma terra. Eu não sei se é o mesmo rei, mas se você for em Gênesis 20, o nome era o mesmo. Não sei se era Abimeleque 1 e Abimeleque 2 com Isaac, Abimeleque 1 com Abraão, eu não sei. Mas a história se repete com Isaac. Isaac mente, diz: Rebeca não é a minha esposa, Rebeca é minha irmã. E aí, Isaac ficando naquela terra, certa feita, o rei Abimeleque, né, vê Isaac fazendo um carinho na sua esposa, né? Tá aí a partir do versículo 9, né? A partir do versículo 8 e 9. Abimeleque vê, o versículo fala, acariciando Rebeca. Então, Abimeleque descobre que, na verdade, Rebeca não era irmã de Isaac. Rebeca era esposa de Isaac. Isaac tinha mentido. E Abimeleque fala: por que você fez isso? Por que você mentiu? Por que você não disse que ela era sua esposa? Poderia vir sobre a gente uma maldição muito grande. E aí, então, Abimeleque, descobrindo isso, ele fala o seguinte: olha, eu vou proibir qualquer pessoa de tocar em você, de tocar na sua esposa. E então, após esse acontecimento, Isaac começa a prosperar ali na terra, começa a crescer, começa a ter êxito naquilo que ele fazia. É tanto que nessa passagem diz que Isaac semeava um e colhia 100. Ele colocava 1 grão de milho e colhia 100 grãos de milho. Ele cuidava de uma vaca e tinha 100. Tinha um gado e tinha 100. Era 100 vezes mais que Isaac tinha. E o interessante aí, que no versículo 12, quando a Bíblia fala dessa ascensão de Isaac ali na terra dos filisteus, a Bíblia faz questão de mencionar que o fato de Isaac estar crescendo, de estar prosperando, não era um mérito de Isaac. Não era porque ele estava ali num lugar propício, porque Gerar, eu estava vendo, Gerar, embora fosse a terra filisteia,
era uma terra muito propícia para a criação de gado. Por quê? Porque eram planícies, eram pastagens que os gados conseguiam comer, então isso fazia prosperar. Não era por fato de ele estar numa terra propícia, não era o fato dele ser alguém especial, mas a Bíblia diz porque o Senhor o abençoava, porque o Senhor estava com ele, porque o Deus Todo-Poderoso estava cuidando dele. Essa era a razão, a causa de Isaac estar prosperando, de Isaac ter ido bem. Deus estava com ele, Deus estava no negócio, Deus estava cuidando dele, Deus estava fazendo cumprir as promessas dele na vida de Isaac. E é assim que acontece nas nossas vidas. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, é o nosso Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, ele continua sendo hoje e vai continuar sendo. Nós experimentamos isso, o cuidado, o zelo de Deus, o mesmo zelo que Isaac experimentou, nós experimentamos. E aí Isaac começa a prosperar. E aí naquele momento, pela prosperidade de Isaac, gera uma grande inveja no povo dos filisteus. Eles começam a invejar o gado de Isaac, começam a invejar a plantação de Isaac, enfim, tudo que Isaac tinha, eles começaram a sentir inveja, né? Começaram a sentir inveja naquilo que Isaac tinha prosperado. E aí então o rei Abimeleque fala o seguinte para Isaac: olha, vá embora das terras, saia daqui, fuja daqui, não queremos você aqui. Sinal de inveja. E então Isaac decide, né, após ele ser expulso da terra dos filisteus, ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão a partir dessa expulsão de Abimeleque de Isaac, está aí no 16. E aí começa a entrar nessa passagem que nós lemos. Isaac decide então reabrir os poços que eram do seu pai Abraão. E logo após Abraão ter morrido, está ali em Gênesis 24, Abraão ter morrido, os filisteus fizeram o quê? Enterrar os poços de Abraão. E qual é o objetivo de enterrar um poço? É falar o quê? Acabou, encerrou. E o interessante é que Abraão, cada poço que Abraão cavava, encontrava água, Abraão, ele dava um nome a um poço. Ele dava um nome. Isso simbolizava em todos esses poços que ele abria e cavava, encontrava água, aumentava ainda a sua prosperidade. Ele fazia questão de ser grato a Deus, de atribuir a Deus aquilo ali. Mas os filisteus taparam aqueles poços de água. Taparam. Vamos acabar com o legado de Abraão. Vamos acabar com a história de Abraão. Vamos acabar com a prosperidade de Abraão. Vamos encerrar a história desse hebreu. Eles poderiam encerrar naquele momento, mas quem estava com Isaac era o Deus Todo-Poderoso. E Deus iria reabrir essa história. Deus iria fazer com que essa história tivesse, não um ponto final, mas um disseguimento. E nós vamos ver a partir daí. Então, Isaac decide voltar a cavar os poços. Foi expulso da terra dos filisteus. E ele é colocado mais uma vez diante de uma situação difícil. Uma situação de deserto. Né? Como a gente tinha falado no início, é o ensino de Deus através do deserto, das situações difíceis. Então, eu acredito que Isaac ter aberto aqueles poços, eu acredito que ele estava justamente fazendo cumprir o que Deus tinha falado com ele. Isaac tinha lembrado, através de Deus, né? Deus havia lembrado a ele, as promessas que ele havia feito para o seu pai. Então, eu creio que ele decide fazer o que o seu pai fazia.
Ele decide tomar as atitudes, tomar as decisões que seu pai tomava e que foi muito abençoado. Então Isaac decide, então, voltar a abrir poços, ser um cavador de poços. Né? E naquele momento, naquele tempo, né, cavar poços, não era como hoje em dia, que você tem sondas, né, que você faz um exame do solo para saber se é propício ou não, para encontrar um lençol freático com água. Enfim, hoje tem vários recursos, né? Antigamente não tinha isso. Era um tiro no escuro, digamos assim. E mesmo sendo um local onde o seu pai já tinha cavado e ter encontrado água, mas o fato dos filisteus terem enterrado, poderia ter contaminado aquela água, ou poderia ter misturado aquele poço, poderia, enfim, ter realmente comprometido aquele poço que Abraão tinha aberto e tinha encontrado água. Só que Isaac, aquele encontro que ele teve com Deus, Deus ter tranquilizado ele, Deus ter trazido segurança para ele, mudou a trajetória daquele homem. Mudou a forma de pensar dele, mudou a mentalidade de Isaac, porque Deus tem essa capacidade de fazer. Então Isaac decide voltar a abrir esses poços que estava que foram, na verdade, né, enterrados pelos filisteus. O objetivo era esse, né? Era dar um final para a vida próspera de Abraão. E aí Isaac começa a cavar, né? Ele e os pastores que acompanhavam ele, os servos de Isaac, começam a cavar um poço. E eles cavam um poço, e no primeiro poço que ele cava, ele encontra um poço de água nascente. Um poço de água com fartura, de água que tinha ali, água que tinha uma pureza, digamos assim, né? Elevada. Isaac encontra um poço muito bom. E ali naquele momento, quem tinha um poço assim, era muito cobiçado, era muito desejado. Por quê? Porque isso significava que você ia ter água com fartura para você poder alimentar os animais, para você irrigar a sua plantação. Significava prosperidade. Mas aí Isaac, ao ter aberto o primeiro poço e tendo encontrado água, só que ele tendo encontrado água, ele levanta mais uma vez inveja dos filisteus. É tanto que os pastores daquele lugar, ele não estava mais em Gerar, que era uma terra filisteia, ele estava no vale de Gerar. Quando ele cava, encontra água, os pastores de Gerar chegam para ele e dizem assim: olha, por mais que tenha sido você que tenha encontrado esse poço, mas esse poço fica em nossa terra, essa água é nossa, esse poço é nosso. E aí, o interessante é que Isaac nomeia aquele poço o primeiro poço de Ezeque. Sabe o que significa poço de Ezeque? Poço da contenda. Poço da contenda, essa palavra Ezeque significa contenda. Mas o interessante é que Isaac não reivindica, não briga por aquele poço. Na mentalidade de Isaac já estava sendo construída que aquilo que Deus iria fazer na vida dele não seria fruto de contenda, não seria fruto de contenda. E ele vai para o próximo poço. Ele não decide brigar, ele abdica naquele poço. Isaac já estava com sua mentalidade mudada. E ele vai para o próximo poço. Ali. E novamente ele encontra a água, cavando aquele poço, segundo poço. Né? Eu creio que é uma tarefa difícil, né? Complicada. Se fosse aqui em Jequié, misericórdia, um calor desse, cavando o poço ali, ó, com a picareta, enfim, né, com uns instrumentos, com a paceta, com uns instrumentos para cavar poços.
não tinha trado naquele momento, né, para cavar. E aí, então, Isaac cava o poço, encontra a água e mais uma vez, os filisteus, vendo que era um poço de água, né, briga com Isaac e diz que aquele poço estava na terra deles e que pertencia a eles. O segundo poço que Isaac. E ele nomeia aquele poço, poço de Sitna. Sabe o que significa? Poço da inimizade. E aí o interessante é que, acho que naquele momento Isaac poderia se questionar, né? Acho que naquele momento, talvez se a gente fosse pensar para um olhar humano, Isaac poderia se questionar. Poderia pensar assim: Senhor, estou fazendo o que o Senhor me pediu. Estou na terra que o Senhor disse para mim ficar. Estou fazendo o que o meu pai fazia. Mas mesmo assim, estou encontrando o que? Inveja, instabilidade, contenda, brigas, inimizade, dificuldade. Mais uma dificuldade colocada na frente de Isaac. E aí o primeiro poço que Isaac encontra, e falando do tema que eu acabei me esquecendo de falar, é sobre esse tema, né, de cavando poços, um exercício de perseverança, confiança e comunhão com Deus. E o primeiro poço que Isaac encontra é o poço da persistência. E eu tinha dito que Isaac tinha mudado a sua mentalidade, né? Ele deixou de ter a mentalidade autossuficiente para dependente de Deus. E o primeiro poço que Isaac encontra é o poço da persistência. Isaac se tornou alguém perseverante. Isaac se tornou alguém que sabia que Deus tinha uma promessa para ele e que essa promessa era questão de tempo para acontecer. Isaac insiste, persevera. Era o terceiro poço que ele ia cavar. Os dois poços que ele cavou, uma tarefa difícil, que ele encontrou água, ele perdeu, ele abriu mão, mas ele continua. É o poço da perseverança. E perseverança não é teimosia. Teimosia, até anotei aqui, é insistir em uma situação onde Deus já fechou as portas, onde Deus disse que não, onde Deus já falou que não dá, que não é o que Ele tem para você. E a persistência aí, trazendo a série de mensagens do nosso pastor Daniel, que tem sido bem edificante. Persistência é conjugar a esperança de que por mais que a situação não esteja favorável, a provisão e a mão de Deus vai vir. Isaac não desistiu na primeira tentativa, ele permaneceu tentando, ele permaneceu buscando, ele permaneceu perseverando. E é essa mentalidade que realmente Deus quer para as nossas vidas. É essa mentalidade da gente não desistir na primeira tentativa. É essa mentalidade, essa ideia da gente não desistir na primeira dificuldade que encontra. É essa mentalidade que Deus quer para que a gente conduza os nossos relacionamentos, conduza a nossa vida, conduza a todas as áreas da nossa vida a ser perseverante, como Isaac foi. Perseverante, persistente, não era teimosia, era perseverança, porque ele sabia que uma hora ou outra a promessa que Deus tinha feito para ele iria se cumprir. E é essa a mentalidade que Deus quer para as nossas vidas, aplicando já para as nossas vidas, né? E quantas vezes a gente precisa cavar o poço da persistência. Cavar o poço da persistência na nossa família, na nossa vida espiritual, cavar os poços da persistência no nosso trabalho. E um cavador de poços, ele é alguém que ele busca oportunidade, né? Ele busca a oportunidade de encontrar algo bom. Era o que Isaac estava fazendo, buscando oportunidades. Por mais que o cenário fosse difícil, por mais que ele estivesse enfrentando uma crise, uma seca grande, mas ele estava em busca de oportunidades.
Por mais que ele tivesse vários nãos, várias portas fechadas, mas ele continuava batendo. Por mais que ele tinha situações onde se dizia assim, não, é melhor desistir, é melhor voltar atrás, é melhor chutar o pau da barraca, mas ele continuava. E é isso que Deus quer, é um exercício de perseverança. É encontrar a oportunidade onde a perspectiva já não é mais das mais animadoras. É muitas vezes renunciar onde a gente pensava que era nosso, mas que Deus tem algo melhor ainda preparado. Porque perceba que os 2 primeiros poços que Isaac descobre eram poços bons, cheios de água, mas Isaac abre mão. E eu creio também que outra mentalidade de Isaac aqui, irmãos, que ele consegue ter, é o seguinte, é que aquilo que vem, que é de Deus, uma das evidências mais sólidas, quando a gente sabe que aquilo é de Deus, quando a gente sabe que aquilo é da vontade de Deus, é quando aquilo traz paz, quando aquilo não traz contenda, quando aquilo aquieta o nosso coração, quando aquilo acalma o nosso coração. Isaac sabia que a bênção de Deus não seria fruto de contenda, não seria fruto de inimizade, não seria fruto de inveja, não seria fruto de passar a perna no outro, não seria fruto de empurrar o outro para conseguir vantagem. Não, iria vir, porque era de Deus, viria de uma forma ou de outra. Essa mentalidade de cavar poço trouxe isso para a vida de Isaac. Por isso que eu creio que ele não reivindicava. Ele ia para o próximo poço, porque ele sabia que o que era de Deus traz paz, traz tranquilidade, sossega o coração. Eu acho que eu acredito que isso que a gente tem que também levar para a nossa vida. Mais uma aplicação. Aquilo que é de Deus nos traz paz. Aquilo que vem do Senhor aquieta o nosso coração. Traz tranquilidade para a nossa vida. Então, o primeiro poço de Isaac foi o poço da persistência. E aí, então, após cavar o terceiro poço, ele encontra mais uma vez a água, e ele dá o nome de Reobote, e Reobote significava prosperidade, crescimento. Essa palavra. Crescimento. E aí então, a partir do 23, Isaac volta para Berseba. E Berseba foi a mesma terra onde Abraão, está ali no 22, Abraão tinha cavado um poço, tinha encontrado água. E Abraão, para não sofrer com essa inveja dos filisteus, ele fez um trato com Abimeleque. Ele deu 7 jumentas para Abimeleque e falou o seguinte: olha, esse poço que eu abri é meu, e como sinal do nosso compromisso, eu vou te dar 7 jumentas. Foi em Berseba que Abraão fez o pacto com Abimeleque. Não sei se era o mesmo rei, como eu falei, não encontrei essa referência. Se era o mesmo rei que que expulsou Isaac da terra dos filisteus. E aí, então, Isaac vai até Berseba, né? E ele, ao encontrar, ele diz o seguinte, ó, o poço de Reobote está no 22, a parte B. Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Aquilo trouxe confiança para Isaac. Mais uma vez, ele sabia que aquele poço ali realmente era o que Deus havia prometido. E o segundo poço, o poço da confiança. Por que o poço da confiança? Isaac encontra o poço da confiança. Isaac encontra o poço da segurança. A segurança que a vontade de Deus trazia para ele. Que está debaixo da promessa de Deus trazia para ele. O poço da confiança. Interessante que, como eu tinha dito, né?
essa questão de fazer escolhas debaixo da vontade de Deus, de trazer paz ao coração, de trazer tranquilidade, trouxe confiança para Isaac, trouxe segurança que ali, por ser o local onde ele não encontrou contenda, onde ele abriu o poço, encontrou água, né? Próximo onde seu pai tinha feito aquele pacto, que trouxe a ele com confiança, trouxe força. Agora trouxe para Isaac fé de que as promessas iriam começar a se estabelecer nisso. E é fruto também da persistência. E então, após Isaac ter aberto o terceiro poço, ter encontrado água, não ter encontrado, diferente dos outros dois, né, não ter encontrado ali contenda, aí agora ele sobe até Berseba e ele tem um outro encontro com Deus. Lembra que ele teve um encontro com Deus no início do 26. E agora ele tem um novo encontro com Deus. E foi o maior poço que Isaac abriu. E agora, espiritualmente falando. Não mais fisicamente. Isaac já tinha aberto os 3 poços. Agora Isaac encontra o melhor dos poços. Isaac encontra o poço da comunhão com Deus. Então, após ele perseverar, após ele decidir seguir no caminho da confiança, da segurança, Isaac encontra agora o poço da comunhão com Deus. E esse, irmãos, é a maior carência nossa. A maior carência de Isaac não era só encontrar um poço que pudesse lhe dar prosperidade, que pudesse lhe dar estabilidade, que pudesse lhe dar tranquilidade, mas era o poço de encontrar verdadeiramente com o Senhor, de ter um encontro realmente com o Senhor. Esse é o poço mais importante, foi o poço mais precioso que Isaac encontrou, a comunhão com Deus que ele encontrou. E aí, para a gente finalizar, esse poço da comunhão com Deus, e é interessante que eu peguei essa frase que diz o seguinte, usando essa perspectiva do poço da comunhão com Deus, que maior do que a prosperidade, a segurança, a paz que Deus deu a Isaac, maior do que as bênçãos de Deus, Isaac teve foi ter a comunhão com Deus das bênçãos. Maior do que as bênçãos de Deus é ter comunhão com Deus das bênçãos. É a maior prosperidade que a gente pode encontrar. Não há prosperidade no trabalho, não há prosperidade na família, não há prosperidade maior do que a prosperidade com a comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus traz paz para todas as outras coisas. Porque embora você não tenha, talvez, um sonho realizado, ou um trabalho que você se sinta, satisfeito, mas estando com a comunhão com Deus, encontrando o poço da comunhão com Deus, você encontra satisfação para os outros. Eu acredito que foi esse o ponto-chave da vida de Isaac. Encontrar com Deus das bênçãos. Esse é o nosso maior privilégio, irmãos. Esse é a nossa maior preciosidade. Ter o Deus das bênçãos, ter comunhão com Deus das bênçãos, cavar o poço da comunhão com Deus, que foi o que Isaac fez. E aí Deus traz as promessas que tinha falado com ele já no início do 26, reforça no final do 26. E aí Isaac então decide fazer o quê? Construir um altar, invocar o nome do Senhor, armar o acampamento, né? Aí no 25. E diz que ele ainda cavou um outro poço. Então, para concluir, depois nosso pastor Daniel faz as considerações finais. Irmãos, uma lição que a gente pode entender dessa metodologia de ser um cavador de poços.
Aqui a gente precisa entender que o mesmo Deus que estava aqui, ó, com Isaac, nesse tempo dele cavando os poços, dele sofrendo contendas, dele sofrendo inimizade, dele passando por situações difíceis, situações vergonhosas, sendo expulso da terra, mas de forma alguma Deus deixou de estar com Isaac. Por mais que você esteja passando por uma situação complicada, por mais que você esteja passando por uma situação de um deserto árido, sofrido, extenso, Deus está contigo. Deus está no meio dessa crise. Deus está no meio dessa situação difícil. E como o pastor Hernandes falou, não é para te abater, não é para te... Perdão, irmãos. Não é para te abater, não é para te desanimar, mas é para moldar o teu caráter, é para te capacitar, é para te lapidar. Eu entendo isso nessa perspectiva de abrir poços. Garganta seca. Entendo isso nessa questão de abrir poços. E que possamos ser assim. Eu tinha dito no início da palavra que quem queria ser um cavador de poços. E nós estamos no final do ano, né? 2023, já faltando aí 20 e poucos dias para começar um ano de 2024, traz todo esse sentimento. Então que você possa refletir nisso, quais são os poços que você precisa cavar na sua vida, principalmente para te trazer uma comunhão com Deus. Principalmente, não sei, é o poço da maturidade, é o poço da espiritualidade, são vários poços. O de Isaac foi da persistência, da confiança, e ele adquiriu comunhão com Deus, o principal, o mais precioso, o mais importante, o mais necessário na vida dele. Então que possamos refletir, sermos um cavador de poços, enxergar oportunidades em qualquer área da nossa vida, sobretudo a área espiritual, a área da comunhão com o Senhor. E desde já agradeço a oportunidade. Passo a palavra para o nosso pastor Daniel, que estará finalizando. Pelo que eu vi aqui, todos os irmãos já aceitaram ao Senhor, então não há necessidade do apelo, que todos já estão debaixo da bênção, né, pastor? Aleluia. Igual Isaac, debaixo da bênção do Senhor. Deus continue te abençoando, meu querido. Em nome de Cristo Jesus. Eu estava ali refletindo, um texto muito profundo. Fiz algumas anotações aqui para minha edificação pessoal. E um dos versos que me chamou mais atenção foi o verso 24, em que depois de toda a dificuldade que o patriarca Isaac passou, as desventuras para poder sobreviver, o Senhor se revela para ele e diz: não temas, eu estou com você. Teve uma pessoa que anos depois falou a mesma coisa, é Jesus. Ele diz: não temas, eu sou o Deus Emanuel e eu estou com vocês. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Danilo e que Deus conforte isso, meus queridos, ao nosso coração, saber que Deus está conosco. E o que Ele deseja de nós? Fé, confiança de que de fato Ele está conosco e obediência. Porque como o próprio Danilo falou, quando Deus falou assim: olha, não desça ao Egito, fique aonde eu te indicar, ele obedeceu. Sabendo que Deus está conosco em todos os momentos, o que Ele requer de nós? Fé e obediência. Meus irmãos, domingo de manhã, nós teremos a nossa escola dominical bem animada, diferente. Nós vamos ter o nosso estudo, nós vamos ter o encerramento dos pais espirituais do Ministério Infantil e nós teremos um delicioso almoço. Então, nós queremos contar com a sua presença aqui domingo de manhã. Amém, meus irmãos? E à noite, a Santa Ceia do Senhor. Vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Vamos pedir isso ao Senhor, irmãos? Porque às vezes a gente vai chegando
Vai chegando o final do ano, a gente vai chegando cansado, muitos compromissos, o ano inteiro, dificuldades, trabalho, cansaço. A gente precisa pedir ao Espírito Santo, renove a nossa fé, renove a nossa confiança no Senhor, renove a nossa esperança de que o Senhor é aquele que de fato está cuidando de nós, assim como o Senhor cuidou de Isaac e da sua família, assim como o Senhor cuidou do povo de Israel no deserto, assim como o Senhor cuidou do povo de Israel ao longo da história do Antigo Testamento, assim como o Senhor revelou o teu cuidado, Senhor, de maneira extraordinária na vinda do teu Filho Jesus Cristo, morrendo pelos nossos pecados, morrendo pelos nossos delitos, entregando-se naquela cruz, Senhor, para nos trazer salvação, para nos trazer perdão. Renova a nossa fé, Jesus. Senhor Deus, nesta noite nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui, ó Deus, em momento de oração, de adoração e de reflexão na Tua palavra. Nós cantamos aqui, Senhor, que Tu és grande, Senhor. Ah, Deus, a nossa mente é tão limitada e não consegue mensurar a Tua grandeza. Ó Deus, se nós tivermos, ó Deus, um vislumbre, pequeno que seja, da Tua grandeza, Senhor, a gente confiaria mais, a gente descansaria mais, a gente dependeria mais, a gente se estressaria menos, a gente, ó Deus, ficaria menos ansiosos, menos preocupados diante das desventuras, confiando na grandeza do Senhor, o mesmo Senhor que se revelou a Isaac, o mesmo Senhor que revelou-se ao longo da história ao povo de Israel, que a todo tempo esteve ali sustentando a sua promessa, a sua aliança, o que nos sustenta, Senhor, o que sustenta a igreja dos nossos dias, o que sustenta as nossas vidas é a Tua fidelidade, a Tua graça, a Tua promessa. Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquece o nosso coração, nos ajude a confiar mais, não em nossas capacidades, não em nossos esforços, não em nossas habilidades, não em nossa competência, mas confiar de que o Senhor está conosco, Deus. Quantas vezes nós passamos situações difíceis, Senhor, e a gente perde isso de vista, que o Senhor está conosco. E a palavra do Senhor no nosso coração nessa noite é: não tenha medo. Não tenha medo se estão entulhando os seus poços, estão jogando terra em seus poços. Não tenha medo se você foi expulso de suas terras. Não tenha medo se você foi colocado numa situação de desconforto. Não tenha medo se aquilo que você planejou não está saindo do jeito que você queria. Não tenha medo se alguma disfunção está acontecendo na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Não tenha medo, eu estou com você. Eu sou Deus Emanuel. Confia, dependa, espere, descanse na minha providência. Eu estou com você, e a prova maiúscula de que eu estou com você, de que eu te amo, foi que eu enviei o meu Filho Jesus Cristo, para naquela cruz, perdoar os seus pecados, libertar você da culpa, dos seus erros, dos seus pecados, das suas transgressões, e te dar paz, e te dar vida, e vida em abundância. Senhor, nos ajude, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus amados e queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.